O que nós estamos a assistir, e tanto aqui no Algarve como há uns dias também em Espanha, são eventos traumáticos, não é? E é desta forma que nós temos que olhar para isto. São muitas vezes famílias que perdem tudo, não é? Numa situação completamente imprevisível, onde as pessoas são apanhadas de surpresa e muitas vezes não têm qualquer possibilidade e oportunidade de se prepararem, e tudo aquilo que foi o seu esforço de uma vida, não é? Muitas vezes é totalmente destruído e às vezes em questão de segundos, como muitas vezes ouvimos as pessoas dizer, não é? Portanto, de segundos ou minutos ficam sem nada. Portanto, é frequente isto acontecer em inundações, é frequente também em incêndios, como assistimos no verão. E é difícil de lidar com isto, fazer a reorganização emocional, a reconstrução emocional. O acompanhamento muitas vezes é essencial, não é? Sobretudo quando há perdas também humanas, não é? Portanto, e em Espanha isso foi também uma circunstância, não é? Portanto, estas pessoas precisam de facto deste acompanhamento, tanto no sentido prático, logístico, não é? Do apoio imediato àquilo que é a sobrevivência das pessoas e das comunidades, mas depois também um acompanhamento psicológico para que estas situações possam ser ultrapassadas e com o menor dano psicológico possível. Mas há aqui a possibilidade de algo ficar de forma crónica, portanto o receio se torna algo crónico. Ou seja, a partir destas situações muitas pessoas desenvolvem quadros, muitas vezes crónicos, não é? Às vezes mais agudos, outras vezes mais crónicos, de depressão, de ansiedade e até mesmo de stress pós-traumático, que estas situações são muito propensas depois ao desenvolvimento de perturbações de stress pós-traumático, que se prolonga muitas vezes uma vida inteira, com flashbacks recorrentes do episódio traumático, e isto é preciso de facto ser tratado, ser olhado à luz também da saúde mental, ser devidamente vigiado, controlado e acompanhado pelos profissionais de saúde. E, portanto, isso vai variando mediante os membros da família, portanto, crianças, adultos. Claro Como sim, é que isto se repercute mediante as faixas etárias? Claro que sim. Muitas vezes as crianças, por exemplo, não têm a percepção da dimensão das coisas, não é? Portanto, não têm a noção também do impacto a longo prazo. Nos adultos, nós ouvimos isto muitas vezes em relatos, não é? Que é a perda de tudo, que é uma história de vida, não é? Perda muitas vezes de memórias. Não são só os bens materiais. Nós às vezes focamos muito nos bens materiais, porque é aquilo que é visível, não é? Portanto, aqui uma reportagem, por exemplo, nos consegue transmitir, não é? O dano físico e material das coisas, mas há também, muitas vezes, o pagar e o destruir de memórias, de histórias de vida, não é? Nós ouvíamos há bocadinho uma senhora que falava da sua escola, por exemplo, não é? Portanto, são memórias, são vivências, são histórias de famílias, muitas vezes, que são também apagadas e destruídas, e isto tem depois um impacto significativo na construção também da identidade das pessoas, não é? E na reorganização para o futuro. Obviamente, nas crianças, temos um impacto que é mais momentâneo, daquilo que estão a observar muitas vezes, não é? Mas esta vivência do passado está mais diluída, não é? Portanto, ainda não têm esta história e esta noção tão presente como um adulto que tem muitos anos, não é? E que tem muitas memórias associadas a determinados locais, a casas, muitas vezes, não é? E a casa, por exemplo, é um dos nossos refúgios enquanto seres humanos, não é? Portanto, se há coisa que nós valorizamos é a nossa casa. Portanto, quando nós perdemos a nossa casa, é como se nos retirassem o chão, o nosso porto de abrigo, não é? Por mais pequenina que ela possa ser, mas é a nossa casa, é o lugar onde nos sentimos seguros. Neste tipo de situações, quando há destruição de uma casa, não é? Portanto, é como se, de facto, nos retirassem o nosso porto seguro. E quais é que são os sinais de que uma pessoa possa estar a desenvolver um quadro de ansiedade ou de stress pós-traumático depois de um desastre natural? Sim, por exemplo, a ansiedade frequente, a irritabilidade, as dificuldades ao nível do sono, não é? Os pesadelos, os flashbacks durante o dia, as alterações também ao nível do apetite. Portanto, tudo isto são indicadores de que o trauma pode estar aqui a causar o seu impacto e a desenvolver um quadro, seja de ansiedade, seja de stress pós-traumático, seja de depressão, que é preciso olhar, que é preciso avaliar e no qual é preciso intervir. Portanto, é muito importante que se faça o mais precocemente possível e o apoio a estas vítimas tem que ser imediato. Tanto o apoio, mais uma vez, repito, tanto o apoio logístico como o apoio psicológico também, que nós às vezes esquecemos no meio disto, mas é importante que este apoio surja o quanto antes, o mais rapidamente possível, exatamente para trabalharmos de forma preventiva e não tanto remediativa. E além, exato, era isso que eu ia perguntar, porque além do que já está feito, é preciso também aqui as autoridades e, portanto, entidades atuarem na prevenção. Sim, claro que sim, claro que sim. Por isso é que nestas situações, e felizmente nós agora estamos mais sensibilizados para isto, não é? Até para equipas de psicólogos que muitas vezes são destacados para este tipo de situações, exatamente para se trabalhar nesta ótica mais preventiva, para que estes quadros, em termos de saúde mental, não cheguem a desenvolver ou pelo menos diminuir o impacto que eles têm ou a gravidade com que eles se vão manifestar, porque é muito comum
comum e percebe-se, não é? Que assim seja, que estes quadros de facto se desenvolvam e se manifestem depois nos dias e meses a seguir a estes eventos traumáticos. Por isso é muito importante que haja uma ação rápida de atuação, de intervenção, para que se consiga lidar com o evento traumático e depois que este acompanhamento seja mantido ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias e das pessoas, não é? Poderá ser de meses, de anos, depois é uma questão mais individual. Catarina, Lucas, muito obrigada pela sua presença neste Nota das Tardes.